O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Sexto capítulo, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados filhos e filhas da misericórdia, amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, internautas que nos acompanham pelo mundo afora. Solenidade do Santíssimo Sacramento, corpo e o sangue de Cristo. Estamos juntos, reunidos. Saúdo a você que está em casa e lhe peço que preste atenção à palavra, porque Deus quer lhe falar. Já lhe falou. Cabe-me ajudá-las na compreensão dessa festa e das leituras que ouvimos. Aliás, essa distância imposta por uma situação tão difícil pode nos aproximar mais ainda. Quero partilhar com vocês que nos meus 44 anos de padre, sempre celebrei esse dia jubilosamente, arrastando multidões em Arco Verde para adorar a Jesus. Eu me lembro, era um dia muito feliz no meu coração. Mas hoje não estamos sozinhos. Há uma multidão que se reúne para adorar o Senhor, para ouvi-lo. Isso é obra do Espírito. Isto é obra de Deus. Você que atravessa esse vale tenebroso, essa experiência penosa, essa provação dura, coragem, confiança. Há um alimento que lhe fortalecerá. Há uma presença que lhe sustentará. Digo com toda a convicção. Há uma presença amorosa que não lhe deixará perecer, fracassar. E essa presença humana e divina se materializa no sacramento, no sublime sacramento do altar. Nosso Senhor o instituiu naquela quinta-feira derradeira com os seus discípulos, querendo permanecer
conosco, deu-nos um sinal, operante, santificante, o pão e o vinho, por Ele abençoados, tornaram-se para sempre sinais visíveis de sua presença operante, santificante no tempo, na história, até que Ele volte. Foi Ele quem quis permanecer conosco e deu-nos o pão do céu, a sua vida, a sua carne, o seu sangue, para que tivéssemos vida em abundância. Por isso Paulo recorda na segunda leitura: o pão que abençoamos, o cálice que abençoamos, o pão que repartimos, o cálice que abençoamos, não são o corpo e o sangue do Senhor? Paulo já dizia isso no ano 62 da era cristã. Dizia a comunidade de Corinto, para que a igreja crescesse na consciência de que a Eucaristia lhe sustenta e ela não pode subsistir sem a presença do Senhor. Ela teria fracassado, entenda-me, você que gosta de história, ela teria sucumbido diante do poder do Império Romano. Algo lhe sustentava: o Senhor ressuscitado, presente na Eucaristia, o pão que nutria a fé, que sustentava o testemunho até o martírio, como foi, continua sendo e será para sempre nossa força, nossa alegria, a razão de nossa caminhada. Quero explicar-lhes um pouco o Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 51 e 58 que acabamos de ouvir. Foi o pecado que nos separou de Deus. Foi a nossa desobediência. O homem pecou. E por isso adquiriu para si o germe da morte. Tudo era perfeito. Havia uma comunhão indivisível, pois Deus fez o homem e a mulher para si. Ele os fez à sua imagem, mas deu-lhes vontade, liberdade, razão, inteligência. Foi no uso da liberdade que nos afastamos de Deus. O texto do livro do Gênesis é tão expressivo, quando mostra que de repente o homem e a mulher se sentem nus, isto é, sem a graça de Deus, e longe de Deus, se sentem infelizes, e percebem que agora algo existe neles. Antes não existia. A morte, entenda, não fomos feitos para a morte. A morte é fruto do pecado, escute-me. Assim, se o corpo humano tornou-se corruptível, mortal, agora um corpo humano, divino, se dá ao Pai e nos convida a participar da sua divindade. Por isso a força da palavra: quem comer de minha carne, quem beber do meu sangue viverá. Participando da divindade dele num corpo humano. E como podíamos participar? Na sua bondade deu-nos a Eucaristia, o sacramento do seu corpo, do seu sangue, que hoje celebramos. Quando você comunga, o seu corpo mortal é revestido do poder do alto, da imortalidade que só ele possui, meu irmão. Você participa efetivamente do sacrifício dele, de sua carne imolada, do seu sangue derramado, misticamente, espiritualmente. E aquilo que
parecia impossível, tornou-se realidade. Por isso o apóstolo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existia a morte, resplandece a vida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, viverá eternamente. Porque minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. É uma comunhão com Ele, para que o nosso corpo receba a imortalidade que só Ele possui. Você está entendendo? Você sabia que quando Ele voltar, todos os que já pereceram, morreram, ressuscitarão? E os que acreditaram nele, os que o receberam em comunhão, tornar-se-ão num corpo humano, aquele corpo que você conheceu, semelhante ao corpo do Senhor. O corpo do Senhor ressuscitado é igual ao nosso, mas é plenamente divino. Vocês se lembram quando ele apareceu aos apóstolos? Eles se assustaram e ele diz: eu não sou uma alma, eu tenho ossos, eu tenho carne. E abre o manto e mostra o peito aberto pela lança. Um corpo que se deu por amor, uma presença que continua se dando, para que nós, pecadores, miseráveis pecadores, é o que você é o que eu sou, nele e por ele, sem merecimento nenhum de nossa parte, possamos ter a vida, a certeza da eternidade. Por isso, nada se compara no mundo à Eucaristia. Esplendor da igreja, alegria dos cristãos. O céu exulta em cada missa e os anjos sobem e descem sobre os altares do mundo inteiro para adorar aquele que se faz presente. Renova aquele sacrifício. Não se repete. Repetir é uma coisa, renovar-se é continuar até que ele volte, para que o homem não pereça, como vimos na sequência, de fome do céu, para que o homem não pereça de fome de amor, de paz, de eternidade. Ah, queridos irmãos, e ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Vossos pais comeram maná no deserto, alusão ao Êxodo. Todos pereceram, mas quem comer do pão que eu der, viverá eternamente. Você em casa, faça hoje sua comunhão espiritual, uma experiência verdadeira, profunda. Conheço pessoas que têm chorado com saudade do altar. Esta é a verdadeira igreja. Este é o verdadeiro povo de Deus. Hoje eu vi de uma filha do Recife, muito querida, e ela ligou para mim dizendo, emocionada: padre, ontem na missa que eu assisti aí do santuário, na hora da comunhão, eu percebia na voz dela uma emoção grande. Eu fechei os olhos e eu senti o gosto do pão na minha boca. E eu disse: minha filha, eu creio, é verdade. Quem ama a Eucaristia, os anjos vêm em nosso auxílio. Eu ouvi de uma filha querida, médica em Petrolina, dizer-me por telefone, em lágrimas: padre, estou morrendo de saudade da Eucaristia. Você que me escuta e que estava afastado do Senhor, hoje Ele quer te abraçar,
quer te fazer experimentar do maná do céu, do pão da vida. Ele que se dá a você, para que você não pereça. E se somos privados nessa dolorosa provação que atravessamos, alimentemo-nos espiritualmente dele e chegaremos à vitória sobre o coronavírus, com absoluta certeza. Deus está agindo, iluminando os cientistas. Já são mais de 100 experiências que estão sendo já testadas em humanos. A sabedoria vem de Deus. Escute, você que é materialista. Te respeito. Mas lembre-se de que a matéria é limitada. A ciência o diz. Só Deus basta e é eterno, onipotente. A sabedoria a Ele pertence. Ninguém é sábio pelos seus olhos ou pelos seus méritos. A sabedoria é um dom de Deus e Ele lhe dá. Lhe dá esse dom da sabedoria para reconhecê-lo hoje. Se você nunca o reconheceu, reconheça agora. Chore de alegria ao sentir o abraço carinhoso, amoroso do Pai eterno. Renove-se, porque hoje, nesta festa do Santíssimo Sacramento, Deus reservou esse momento para salvar muitas almas. Obrigado, Senhor. Fica conosco, fica conosco. Tu és o pão do céu para a vida do mundo.